que esteja tudo bem com vocês, tá? A gente vai trabalhar hoje os fundamentos da administração e a gente vai dar uma revisadinha geral em alguns assuntos das aulas passadas. Primeiro conceito: o que é administração? É o ato de trabalhar com e através de pessoas para realizar tanto os objetivos da organização quanto os seus membros. E o que é administrar, gente? Administrar nada mais é do que buscar objetivos comuns para a organização. E esses objetivos comuns devem ser positivos para todos os envolvidos. Então, esse é o conceito de administração e administrar. Bom, gente, basicamente as empresas elas têm os seus objetivos. O objetivo principal de uma empresa sempre vai ser e sempre será o lucro. Abaixo do lucro, a gente vai ter os alcances a altos índices de eficiência nas operações, elas querem ter bom nível de satisfação com os clientes, elas querem ser líder no mercado, elas querem ser as empresas mais lembradas aos consumidores e também buscam a eficiência no meio ambiente, né? Menos poluição. Agora eu quero chamar a atenção de vocês que nem toda organização vai ser uma empresa. Que, por exemplo, um time de futebol não é empresa, um coral numa igreja não é uma empresa, mas são organizações. Os setores da sociedade civil. As empresas elas vão ser divididas em 3 setores. Lembrar que sempre que falar em primeiro setor, a gente está falando da iniciativa pública, que é caracterizada pelos governos municipais, estaduais e federais. É o setor responsável por ofertar os serviços básicos à população, né? Saúde, segurança, habitação, transporte. Então esse é o primeiro setor, iniciativa pública. Já o segundo setor é o setor da iniciativa privada, que são representados pelas empresas que possuem fim lucrativo, ou seja, que querem ter lucro. E aí a gente vai dividir essas empresas basicamente em 3 tipos. A empresa individual, que é aquela construída por apenas um empreendedor, que por exemplo pode ser o MEI. Sociedade anônima, que são empresas com capital aberto, ou seja, com a possibilidade de negociação de suas ações em bolsas de valores. Sociedade limitada, limitada quer dizer que são poucos, né? Também chamada de sociedade por cotas, de responsabilidade limitada, sendo utilizada quando a empresa é constituída por um número reduzido de sócios. Vamos falar do terceiro setor, que são as organizações da sociedade civil de interesse público, que a gente conhece como ONGs, que são organizações que não pertencem ao governo, mas que são entidades que estão aí para defender um interesse em comum, né, de grupos sociais, por exemplo, proteção a animais, direito do autista, direito das pessoas portadoras de alguma doença, tá? E elas não buscam lucrativos, tá? Elas não buscam dinheiro, mas sim um direito. Como os recursos na organização da empresa? Bom, a gente vai ter o primeiro recurso, que é os recursos humanos, que é formado pelas pessoas, tá? Que é o elemento principal da empresa, que a gente chama de capital intelectual. Os recursos materiais são as matérias-primas, edificações, maquinários e demais recursos que a empresa produz, né, para poder gerar os seus bens e seus serviços. A gente vai ter o financeiro, que é o quê? A entrada e saída de capitais da empresa, que representa aí o fluxo de caixa. Os tecnológicos, que são todos os processos que permitem fabricar ou vender um produto ou prestar um serviço. A tecnologia não é somente a utilização de informática ou máquina moderna. Recursos tecnológicos são aqueles equipamentos que permitem a empresa transformar a matéria-prima num produto acabado ou num serviço prestado. Então é isso. Agora vamos falar sobre as fases da empresa. Bom, as empresas elas passaram por algumas fases, algumas mudanças, tá bom? E tudo isso tem a ver com a Revolução Industrial, que foi uma grande revolução que aconteceu tendo início na Inglaterra, onde antigamente as coisas eram produzidas de forma artesanal, de forma manual. E com a Revolução Industrial foi criada aí máquinas que fazem com que os produtos sejam fabricados mais rapidamente. Então, na primeira Revolução Industrial, de 1780
a 1860, a mecanização da agricultura e da indústria. Houve aí a aplicação da força matriz à indústria, desenvolvimento do sistema de fabricação e melhorias nos transportes e na comunicação. Foi esses avanços que a gente teve aí na primeira revolução. Na segunda revolução, a gente teve a substituição do ferro, porque o ferro foi muito utilizado na primeira revolução. E a segunda revolução vai de 1860 a 1914. Aí o ferro é substituído pelo aço como matéria-prima base da indústria. O vapor é substituído pela eletricidade, porque lá na primeira revolução, o vapor ou a energia era feita através do carvão, tá bom? E aí a gente vai usar na segunda revolução o vapor, né, que vai ser substituído e vai passar a ser a eletricidade como fonte de energia para todas as indústrias. E as fases da história das empresas. Como eu falei, né? Primeira fase era uma fase artesanal. É o período que compreende desde a antiguidade, desde a criação e surgimento do ser humano, até o surgimento da máquina a vapor, criada por James em 1776. Nesse período, a sociedade era baseada na agricultura e na fabricação de produtos de forma artesanal. E aí, quando ele criou essa máquina, a gente vai passar para a segunda fase, que a gente chama de transição do artesanato à industrialização. Este período corresponde à implantação da tecnologia da máquina a vapor no meio industrial. E a partir da utilização desse processo, as pequenas oficinas começaram a crescer. Nesse período aí, de 1780 a 1860, é que a matéria-prima baseada para a indústria foi o ferro e a fonte de energia era o carvão. Na terceira fase, que a gente chama de desenvolvimento industrial, é considerada aí como a segunda revolução industrial, iniciou em 1860 e teve seu término em 1914, que foi a data da Primeira Guerra Mundial. O ferro, que era a matéria-prima básica das indústrias, foi substituída pelo aço, e as principais fontes de energia deixaram de ser apenas o carvão e passaram a ser a eletricidade e os derivados do petróleo. Aqui vai surgir, né, os combustíveis, gasolina, diesel. Na quarta fase, a gente chama ela de gigantismo industrial, porque esse período está situado entre as duas grandes guerras mundiais e fase assim, de grandes revoluções econômicas. É onde ficou evidente o poder das grandes indústrias por meio da capacidade de gerar riqueza, criar emprego e determinar o que deve ser consumido. A quinta fase ela é conhecida como fase moderna, considerada-se a fase moderna a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, até o início da globalização aí que acontece na década de 80 do século 20. Nessa fase, os países mais desenvolvidos se destacam no cenário econômico mundial, né, criando grandes distinções entre os países chamados de primeiro mundo e os países considerados de terceiro mundo. Nessa fase se destaca a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos e matéria-prima. E aí a gente tem como surgimento, né, a utilização dos plásticos e seus derivados, aplicada aí no meio industrial. A sexta e última fase é a fase atual que a gente está, que é a fase da globalização. Esta fase é atual. Esse período vai a partir do início aí da década de 80, onde os conceitos de globalização da economia passam a ser mais presentes na vida cotidiana da sociedade. Nessa fase, as comunicações tiveram um grande incremento, proporcionando acesso à informação cada vez mais rápida, fazendo com que as culturas, os costumes e os hábitos de consumo tivessem mudança significativa por meio do multiculturalismo, das trocas cada vez mais intensas entre os povos. Ou seja, a informática, a tecnologia da informação, hoje ela domina o mundo, tá? E com a globalização, ficou mais fácil você ter uma comunicação com quem mora em outro país, conversar com quem está distante, ter acesso à educação, né, ao ensino à distância, para gente que mora em lugares isolados, aí, como a Amazônia, né, tem várias áreas que são isoladas, e aí o ensino à distância é a salvação para garantir a formação dessas pessoas. E tudo isso graças à globalização e à tecnologia digital. E com
como é constituída uma empresa, gente? Vamos falar dos setores que a empresa se classificam primeiro, tá bom? A gente vai ter empresa do setor primário, que são as agropecuárias, por exemplo, envolve a exploração do solo para o cultivo de plantas e criação de animais. Essas empresas representam 27% do produto interno bruto do Brasil, que a gente conhece como PIB. Aí a gente tem as empresas secundárias, que são a indústria, ou seja, a transformação da matéria-prima em produtos, tá bom? E ela representa 27,9% do PIB do Brasil. E aí a gente tem o setor terciário, ou terceiro setor, né? Que é o comércio e serviço. É representado pela venda de produtos e pela prestação de serviço, como educação, saúde, transporte, turismo, hospedagem, logística e etc. E representa 55% do PIB e emprega 75% da população, tá bom? Então vamos lá, primeiro setor é o que vai produzir a matéria-prima. O segundo setor é que vai fazer a industrialização dessa matéria-prima. E o terceiro setor é que vai vender esse produto. Basicamente é isso. O que seria um cargo, né? Dentro da empresa a gente vai ter algumas divisões. E essas divisões de trabalho dentro da empresa, elas são chamadas de cargo. Cada cargo contém uma série de tarefas que são desempenhadas pelos ocupantes, tá bom? Na empresa a gente vai ter as linhas formais de comunicação. As linhas são os que demonstram quem possui poder de tomar decisão e quem possui a responsabilidade para a execução das tarefas. A empresa vai ter a escala de hierarquia, que demonstra dentro do organograma qual é a importância de cada cargo e informa quem possui mais poder e autoridade dentro da empresa. Por exemplo, o vice-presidente não pode ter mais autoridade que o presidente da empresa. Assim como um assistente administrativo não pode ter mais autoridade que um secretário, entendeu? Então é uma hierarquia. Aí demonstra quem tem autoridade, quem tem mais autoridade, tá bom? Nas empresas a gente vai ter a departamentalização, que é o agrupamento de funções relacionadas em unidades gerenciais para atingir os objetivos da organização de maneira eficiente e eficaz. Ou seja, tem o departamento de recursos humanos, departamento financeiro, departamento comercial, departamento de propaganda, e aí vai. Cada departamento tem uma função que vai contribuir para que haja uma eficiência no serviço da empresa. Funções empresariais. Vamos falar um pouquinho sobre as funções empresariais, saber qual é a função de cada um desse tipo de departamento, tá bom? O primeiro aí que a gente vai ter é a produção. É a própria função técnica de uma empresa, o que também chamamos de órgão de linha. Aí a gente vai ter a finança, que é decorrente da função de produção, ou seja, a partir do momento em que fabrica ou vende um produto ou serviço, vai aqui a geração de renda. E assim existe a função financeira na empresa. Ela está relacionada com a entrada e saída de capitais. O marketing é uma das funções mais relevantes de uma empresa, pois ela é responsável por pesquisar o mercado, conhecer a concorrência, monitorar as influências externas, planejar, desenvolver novos produtos, né? Criar estratégia de venda. E a gente vai dividir a questão do marketing em 4. Primeiro, o produto, que é a produção de bens e serviços. O preço, o valor que esse produto tem que ser vendido, né? A praça, onde é que esse produto vai ser vendido? Promoção, qual é a forma que eu vou utilizar para chamar a atenção da população? Então é isso. Recursos humanos, a gente já até falou no início da aula, que é a função empresarial que é responsável pelo gerenciamento de pessoas, né? Desde a necessidade de criar vaga, do processo de recrutamento, seleção, treinamento, demissão, tudo que tem a ver com pessoas é o departamento de recursos humanos que resolve. A logística. A função logística na empresa pode ser a atividade principal de linha ou de apoio. Tá? Tem empresa que trabalha só com logística de transporte de imóvel e de veículos. Mas tem empresa, por exemplo, que a logística ela vai ser de apoio. Pega, por exemplo, uma empresa que vende TV, que vende cama, guarda-roupa. Então, a principal venda dela seria essa.
Mas a logística entraria aí na questão da entrega, por exemplo, quando essa entrega vai ser feita dessa mercadoria. A tecnologia da informação, que de acordo com Cruz, corresponde aos seguintes componentes. O hardware, que é a máquina, seus dispositivos e periféricos, inclui dispositivo que executa as funções de entrada, de processamento e armazenamento de dados e saída. O software seria os programas, os recursos, que são instrumentos onde as informações serão armazenadas. Sistemas de telecomunicação, que no caso aí seria as redes de internet, e a gestão de dados da informação. Então tem a ver com a tecnologia que a empresa tem. E por último, a gente tem a função administrativa. Esta é responsável por sincronizar todas as demais funções da empresa a ponto de torná-las rápidas, ágeis e competitivas, permitindo a produção de produtos e serviços com um mínimo de desperdício de recursos. A função administrativa é planejar, organizar, digerir e controlar os recursos humanos, materiais financeiros e tecnológicos da empresa, visando o alcance dos objetivos de longo prazo que sejam positivos tanto para a empresa quanto para os seus funcionários e demais envolvidos. Então essa é a função administrativa. Galera, daqui a pouco eu vou estar postando o link da atividade que vocês vão fazer baseada nesse material. Ontem eu postei um material no grupo, tá? Vocês podem estar lendo. Qualquer dúvida vocês podem perguntar no grupo, tá bom? Questão da presença de vocês. Vocês vão digitar o nome de vocês aí abaixo nos comentários e aí eu vou ver quem assistiu a aula, quem não assistiu e quem estava presente, tá bom? Então, bom final de semana para vocês e até a próxima aula.